Amém. Amém. Graças a Deus, podeis assentar. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, no capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo de número 4, versos 8 a seguir. 2 Reis, capítulo 4, verso 8. É uma leitura extensa, mas é uma palavra para um dia como esse. É uma história de uma jovem mãe, e uma história muito interessante. O texto diz assim: certo dia, Eliseu, que era o profeta, ele foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, ele mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: eu estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos, o seu marido já é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta, ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. E ele perguntou: mas por quê? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. E assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra até ao seu encontro, e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com o seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Repita comigo: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz, ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou
e escondeu a mim a razão da sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi filho, meu senhor? Não disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor, e por tua vida, que se ficares, eu não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou a encontrar-se com Eliseu e disse-lhe: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. E o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão, e então pegou o filho e saiu. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. Nós te louvamos por ela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje eu quero falar com você sobre esse tema. Vai tudo bem. O texto diz que Eliseu, o homem de Deus, passava pela cidade, pela região de Sunem, e ali havia uma jovem senhora, uma jovem mulher, casada com um homem já idoso. Era muito comum em Israel as mulheres casarem-se novas com homens mais velhos. E o texto diz que essa mulher, ao ver Eliseu passar, disse: esse homem é um homem de Deus, vamos construir um quarto para ele. E eles então construíram um quarto para o profeta. E toda vez que ele passava por ali, ele ficava ali hospedado. Quando foi um dia, Eliseu mandou chamar a sunamita, essa jovem senhora, e disse: você construiu um quarto para nós, o que eu posso fazer por você? Ela disse: nada, está tudo bem, eu não preciso de nada, vivo no meio do meu povo. Não, mas eu queria pedir alguma coisa ao rei por você. Não, mas eu não preciso. Eu queria pedir ao comandante do exército. Não, também não preciso. Então ele disse para o seu servo, para o seu discípulo: será que ela não precisa de nada? E Geazi disse: olha, ela é jovem, seu marido é idoso, e eles não têm filhos. Então o profeta mandou chamá-la novamente e disse: nesse mesmo mês do próximo ano, você estará com um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, não me iluda. O fato foi que ela se engravidou e deu à luz, e o menino nasceu e cresceu. E esse menino um dia saiu com o pai. Os meninos saem com os pais, as meninas saem com as mães. E esse menino teve uma dor de cabeça muito forte. E ele começou a gritar de dor. E o pai disse: entregue ele para a mãe, para que a mãe possa cuidar. Mas quando a criança chegou, o menino morreu. E quando o menino morre, ela pega o menino, leva para o quarto do profeta e coloca o menino deitado naquela cama. Manda o seu marido que arrumasse uma jumenta, arriasse, para que ela fosse até o Carmelo. E ele achou estranho, porque não era lua nova, não era sábado, se consultava profetas em luas novas. Assim era o costume dos judeus.
E ele disse: mas tem alguma coisa? Não, está tudo bem. E ela então saiu e foi até o Carmelo. De Sunem ao Carmelo são aproximadamente 32 quilômetros amontada no lombo de um jumento. Quando ela chegou lá, o profeta a avistou e mandou o seu discípulo ir ao encontro dela e disse: pergunte para ela se está tudo bem com o seu marido, se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o seu filho. E quando o moço chegou para ela e disse: ei, o profeta mandou te perguntar se está tudo bem. E ela disse: está tudo bem. Mas está tudo bem com você? Tudo bem. Tudo bem com o seu marido? Tudo bem. E com o seu filho? Tudo bem. Mas quando ela se aproximou do profeta, o comportamento foi outro. Ela se agarrou aos pés do profeta e disse: por acaso eu te pedi filhos? Por acaso eu te pedi um filho? Eu imagino aquilo, o desespero dela. Eu não te disse para não me dar falsas esperanças. E o profeta entendeu. O menino estava morto. Ele mandou o seu servo ir à frente, colocar o cajado, o bordão sobre o rosto do menino. E ela disse: se você não for, eu não vou sair daqui. E o profeta então saiu, foi até a sua casa, deitou sobre o menino, olhos sobre os olhos, boca sobre as bocas, mãos sobre as mãos. E ele ora, e o menino espirra 7 vezes e volta à vida. O menino ressuscita e ele a entrega nas mãos da mãe. Aqui tem uma mensagem muito poderosa para nós, muito poderosa. Ela era uma jovem senhora e ela não tinha filhos, e tudo bem não ter filhos, tudo bem. Só que naquela época não era tudo bem, porque para os judeus havia uma vergonha muito grande para aquela mulher que não gerasse, para aquela mulher que não engravidasse. Havia um preconceito sobre ela. E o marido, pela lei, poderia até pedir divórcio pelo fato dela não gerar. O texto diz que o profeta ora por ela e dá uma palavra profética, e ela então se engravida. Mas o que me chama a atenção é que ela tinha um problema. Era um problema não ter filhos. As mulheres que não tinham filhos naquela época, elas eram consideradas amaldiçoadas, havia um grande preconceito. Embora ela, passando por todo esse preconceito, ela encontrou paz em meio à sua humilhação, em meio à sua dor. E quando o profeta pergunta: você quer que eu faça alguma coisa por você? Ela diz: não, está tudo bem. Está tudo bem, eu não preciso de nada. Sabe o que essa mulher me ensina? É que ela tinha uma dor. Ela não tinha filhos. Mas o que me chama a atenção é que ela não se concentrava na sua dor. Eu digo isso porque existem muitas pessoas concentradas demais na sua dor. Todos nós temos alguma dor. O caso dela era que ela não tinha um filho. Outras pessoas perderam o filho. Outros perderam o marido. Outros perderam uma esposa. Outros perderam o seu trabalho, sua profissão, o seu emprego. Outros estão passando por um problema de saúde. Todos nós temos uma dor. Todos nós. Mas o que me chama a atenção é que essa mulher aprendeu a conviver com a sua dor. E isso é um chamado para nós, a aprender a conviver com a nossa dor. Porque se nós não aprendemos a conviver com a nossa dor, nós vamos enxergar a vida pelas lentes da nossa dor, do nosso sofrimento. Eu sei que Dia das Mães
é um dia de muita alegria para uns e de muita tristeza para outros. Para aqueles que têm a sua mãe, eles festejam, se alegram, reúnem. Mas para aquele que perdeu a mãe, não é um dia tão legal. Mas mesmo assim, essa é uma dor. E nós precisamos aprender a viver e a conviver com a dor. Se eu perdi a minha mãe, é um motivo de choro. Mas se eu tenho filhos, é um motivo de alegria. Então, eu vou me alegrar com os meus filhos. Eu vou estar com eles. Eu não posso viver a vida pelas lentes das minhas dores. Eu não posso viver a vida pelo meu sofrimento. Porque senão, enquanto os meus filhos se preparam para fazer uma grande festa para mim, eu vou chegar lá triste, abatida. E é isso que o filho quer da mãe? No dia da mãe? Não. Então nós precisamos aprender a conviver com a nossa dor. E não ver a vida pelas lentes da nossa dor. Porque senão a vida vai ficar preto e branco. A vida não vai ser colorida. A vida vai ser triste. Porque tudo que a gente olha vai nos lembrar de algum sofrimento, vai nos lembrar de alguma dor. Essa mulher, ela aprendeu a conviver com a dor. Por quê? Porque ela entendeu uma coisa, que ela não era a sua dor. E eu e você precisamos entender isso. Você não é a sua dor. Você não é o seu sofrimento. Tem gente que faz da sua dor, tem gente que faz do seu sofrimento a sua identidade. Ela não basta que eu tenha uma dor, não basta que eu tenha um sofrimento, eu tenho que me identificar pela minha dor, eu tenho que identificar pelo meu sofrimento. Quem é você? Eu sou um divorciado. Eu sou uma divorciada. Quem é você? Eu sou alguém que perdeu o pai. Eu sou alguém que perdeu a mãe. Eu sou alguém que perdeu um irmão. Eu sou alguém que está passando, eu sou um desempregado. Sabe até quando você vai viver a vida com o óculos da dor, do sofrimento? Essa mulher nos ensina isso, que embora ela tivesse uma dor, ela disse, não, está tudo bem, mas você não precisa de nada, não preciso. Eu vou conversar com o rei, não tem problema, não tem problema. Eu vou conversar com o comandante, não precisa. Gente que aprende a lidar com a dor. Ela não permitiu que o fato de não ter filhos a tornasse uma mulher amarga, uma mulher ressentida. Não, ela continuou sendo ali uma mulher discreta, a ponto do profeta perguntar, o que eu posso fazer com você? Porque você construiu um quarto para nós. E ela responde, nada, eu vivo no meio do meu povo, está tudo bem. Aí o discípulo diz, ela é jovem, o marido já é velho, e ela não tem filho. E o profeta então tem uma ideia. Vou pedir a Deus um filho para ela. Sabe, o profeta no primeiro momento ele não viu. Ele não viu o óbvio. Geazi viu, ele não viu. Ele foi falar de rei. Rei é o quê? Política. Ele foi falar de exército. Exército é o quê? Segurança. Mas não era sobre política e nem sobre segurança, era sobre filhos. Só que ele não viu. Precisou do Geazi ver. O Geazi não era tão espiritual assim. Aqui é um alerta para mim e para você. Tem gente que espiritualiza tudo. E quem espiritualiza tudo não consegue enxergar o óbvio. Quem espiritualiza tudo não consegue enxergar o óbvio, não consegue ver coisas físicas, não consegue ver coisas emocionais, não, tudo é Deus ou tudo é o diabo. Ou é Deus ou é o diabo, ou é Deus ou é o diabo, ou é Deus ou é o diabo, e não consegue entender. E ao invés de amenizar a dor de muitas pessoas, acaba pesando aquilo que já era um fardo difícil de carregar e de suportar.
Agora, o que me chama a atenção é que essa mulher, ela provoca a bênção. Provérbios capítulo 26, versículo de número 2, vai dizer: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Assim a maldição sem causa não se cumpre. Para que a maldição se cumpra na vida de alguém, precisa de uma causa. Se a maldição precisa de uma causa, a bênção também precisa de uma causa. A mulher, ela deu motivos. Ela construiu um quarto para o profeta. Ela honrou o profeta. A honra precede a bênção, a desonra precede a maldição. Jesus não foi honrado na cidade de Nazaré. A Bíblia diz que quando ele chegou ali, ele foi recebido com desonra. Quem é este? Não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, seus irmãos não estão todos eles aqui entre nós. E a Bíblia diz que Jesus não fez nenhum milagre ali. Nenhum. O texto diz: e não pôde fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E não pôde. O texto não diz que ele não quis. O texto diz que ele não pôde. Por quê? Porque a incredulidade impede Deus de agir na vida das pessoas, na nossa vida. Mas aquela mulher, ela havia dado um motivo. Ela provocou, sem intenções, ela talvez longe do coração dela, longe, sem intenção, sem nenhuma pretensão de receber algo em troca, ela manda construir um quarto para o profeta. E por causa disso o profeta diz: olha, ela fez algo por nós, nós precisamos retribuir. Parece que existe um gatilho, né? Abraão deu o dízimo a Melquisedeque e Deus o abençoou. O centurião construiu uma sinagoga e Jesus disse: eu vou até a sua casa curar o seu servo. Ele disse: não precisa, diga uma só palavra e ele será curado. A mulher do fluxo de sangue, aquela que sofria 12 anos com uma hemorragia, ela toca na veste de Jesus e a Bíblia diz que ela é curada. A mulher cananeia diz: ainda que as migalhas caiam da mesa, também se alimentam os cães. E por essa palavra, a filha dela foi curada. Ou seja, é preciso provocar a bênção. É preciso puxar um gatilho para que a bênção venha sobre a nossa vida. E o profeta então dá uma palavra para ela. Olha que palavra poderosa. No versículo de número 16, olha o que a Bíblia vai dizer aí. A palavra de Deus nos diz que naquele momento então, o texto diz assim: aproximadamente nessa época, no ano que vem, abraçarás um filho. Aproximadamente nessa época, no ano que vem, abraçará um filho. Isso é uma palavra profética. Você recebe essa palavra? Mais ou menos nessa época, no ano que vem, tudo estará melhor para você do que hoje. E você estará abraçando o seu milagre. Você crê nisso? Você crê nisso? Que em maio de 2025 você estará bem melhor do que hoje e você estará abraçando o seu milagre, a sua bênção sobre a sua vida. Essa foi a palavra do profeta para ela. A bênção veio. A bênção tinha uma causa para acontecer. O menino nasceu, o menino cresceu, o menino tinha uma assinatura. Por quê? Porque milagres têm uma assinatura. Eu vou repetir isso. Milagres têm uma assinatura. E que assinatura é essa? É a assinatura de Deus. Foi Deus quem deu, foi Deus quem fez, foi Deus quem abriu as portas, foi Deus quem derramou a bênção, foi Deus que preparou tudo isso. Se você tem um milagre na sua vida, esse milagre tem uma assinatura, a assinatura de Deus. Mas o inimigo o perseguiu, porque o diabo odeia milagres. Porque milagres traz uma assinatura, e o inimigo quer destruir tudo aquilo que tem a assinatura de Cristo. E no versículo 9, o menino tem uma forte dor de cabeça. Agora, o milagre está sob ataque.
O milagre está sob ataque. Sabe, todos nós em algum momento, ou a grande maioria de nós, reconhecemos os milagres de Deus na nossa vida. E quando o seu milagre, o seu sonho, parece acabar, você deu testemunho, você falou: meu Deus, Deus me deu essa bênção, Deus abriu essa porta para mim, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo outro na minha vida. Mas chega um momento que parece que o inimigo começa a atacar o milagre. E se o milagre parece acabar, é porque Deus está fazendo ajuste no milagre. Está chegando um milagre maior ainda, como aconteceu com o profeta Elias, que estava no ribeiro e Deus o mandou para lá, e o ribeiro secou. E quando o ribeiro seca, o profeta passa por uma dificuldade de alimentos, mas Deus faz um milagre maior. Deus manda que os corvos levem alimento para o profeta. Agora eu vejo o seguinte: abrir o ventre de uma estéril, se é que ela era estéril, o texto não menciona isso, é um milagre. Mas ressuscitar a criança é um milagre maior ainda. Há coisas em sua vida que têm morrido, e você não pode concordar com isso. Ela não concordou com a morte do menino, ela não falou nada com ninguém sobre o ocorrido, e aqui há uma chave. Há uma chave de fé aqui. Ela não compartilhou seus problemas com quem não poderia ajudá-la. Ela sabia para quem ela deveria falar das suas crises. E isso é muito poderoso, porque são os pequenos atos de fé que liberam os grandes milagres de Deus. Ela guardou a sua fé. Ela pegou o menino, levou o menino para o quarto do profeta, colocou o menino deitado ali na cama do profeta, o deixou ali num lugar seguro, não externou as suas emoções. Seu marido perguntou: onde é que você vai? Ela disse: eu vou ver o profeta. Ele disse: mas não é lua nova, não é sábado. E a resposta dela, incompreensível para muita gente, ela disse: tudo correrá bem, vou e volto, vou e volto. Apesar de estar passando o que estava passando, eu fico imaginando o que é uma mãe perder um filho. Não tem dor, não existe dor. A psiquiatria diz que não existe dor maior do que essa. Não existe. Mas apesar dessa dor, ela diz ao marido: tudo vai bem. Como está a sua vida? Tudo vai bem. Vem Geazi ao encontro dela e diz: como é que está o seu marido? Tudo bem. Como é que você está? Tudo bem. Como é que está o seu filho? Tudo bem. Pastor, mas ela devia ter falado para Geazi. Não. Existem coisas, e aqui tem uma chave. Muita gente tem problemas que não precisava ter. Por quê? Porque abriram a boca para falar com quem não podia fazer nada. Tem gente que te pergunta como você está, só para você abrir a sua boca e depois sair falando para os outros. Você sabia disso? Como é que você está? Estou passando tanto problema no meu casamento, o casamento não está bom. Aí, o que essa pessoa pode fazer por você? Nada. Sabe o que ele vai fazer? Você está sabendo fulano aí, mas é fulano? Não, o casamento deles está quase acabando, está por um fio. Quando perguntou para ela como vai ser o marido, está bem. Como você está? Estou bem. Como está o seu filho? Está bem. Aí alguém diz: ela mentiu? Não, ela simplesmente não falou para quem não podia resolver. Ela simplesmente não falou para quem não podia resolver. Geazi não podia fazer nada. E quando a gente fala coisas para quem não pode fazer nada, isso é murmuração. Ela guardou para falar com o profeta. Diante de Geazi ela foi forte. Diante de Geazi ela disse: está tudo bem. Mas quando ela viu o profeta, ela agarrou aos pés dele. Eu fico imaginando a cena de desespero. Ela agarra nos pés do profeta, Geazi vem para tirá-lo e o profeta diz: deixa. O texto diz: deixa. Versículo 27. Deixa. Ela está angustiada. E ali ela fala tudo
aquilo que ela tinha vontade de falar. Ela abre a boca e diz: por acaso eu te pedi filho? Por acaso eu te pedi um filho? Eu não te disse para não me dar falsas esperanças? Ela falou com quem podia fazer alguma coisa por ela. O profeta ali representava a figura de Deus. Sabe, irmãos, nós temos que ser fortes diante dos homens, mas fraco diante de Deus. Diante dos homens, eu estou bem. Mas quando eu fecho a porta do meu quarto, eu me ajoelho, eu disse: Deus, eu estou péssimo. Eu estou mal. Eu estou horrivelmente mal. O Senhor me conhece, o Senhor sabe das minhas fraquezas, o Senhor sabe das minhas dores, o Senhor sabe do meu sofrimento, o Senhor sabe de tudo quanto eu tenho vivido, tudo quanto eu tenho passado. Eu já não suporto mais. Deus, eu estou a ponto de fazer uma besteira. Com Deus eu tenho que abrir igual essa mulher se abriu. Por acaso eu te pedi filho? Por acaso eu te pedi filho? Por acaso eu não te disse para não me dar esperanças? É sobre isso, é sobre falar com quem de fato pode nos ajudar, e é Deus. E por que existe uma chave nisso? Porque apesar dela estar passando o que ela estava passando, sabe, ela disse: vai bem, vai bem. Por quê? Porque Tiago, no capítulo 3, ele fala sobre a língua. E lá ele fala assim: tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, eles são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. E ele está comparando um navio grande, um imenso navio, mas que é conduzido por um pequeno leme. E esse pequeno leme é a língua. O grande navio é a nossa vida, mas o pequeno leme é a língua. É a língua que conduz a nossa vida. A Bíblia nos diz em Tiago, no versículo 6 do capítulo 3, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. O texto diz que a língua inflama. Primeiro, o texto diz que a língua é como um leme de um navio. A nossa vida é um barco conduzida pelo leme da língua. Tiago disse que a língua é como um leme que nos leva a situações diferentes. Se a língua conduz a nossa vida, a minha pergunta para você é: para que lugar a sua língua está conduzindo você? Para que lugar? Porque aonde você está indo, quem está te levando é a sua língua. Agora, no versículo 6, ele diz o seguinte, que a língua, ela é como um fogo. A língua, ela é como um fogo que inflama o curso da natureza. Sabe, existe uma relação entre a sua língua e o seu destino. Repita comigo: existe uma relação entre a minha língua e o meu destino. Tiago está dizendo que ela inflama o curso da natureza, está dizendo que ela muda o curso da natureza. E o que é mudar o curso da natureza? Deus tem projetado sonhos, promessas e milagres para você, mas a língua muda o curso e faz você não viver. Mudar o curso da natureza é alterar aquilo de bom que vai acontecer com você, e com a língua você amaldiçoa, porque a língua muda o curso das coisas. A língua afeta o seu futuro, e as suas palavras vão no seu futuro e diz: vai dar errado, e condiciona sua mente para o pior. E aí, quando acontece, você diz: eu já sabia. Claro, porque você vivia falando. A sua língua incendiou. Então, se a Bíblia diz que a língua é como um fogo, a língua é como um leme, quando pergunta para ela, ela diz: vai bem? Vai bem.
se a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, então a fé se manifesta pela língua, pelo falar. Mas que diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se a fé vem pelo ouvir, ela se expressa pelo falar. Se a fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17, ela se expressa pelo falar, Romanos 10, 8. E a sunamita, ela tomou o controle da situação, ela tomou uma jumenta, ela seguiu uma jornada de 12 horas, 32 quilômetros em cima de uma jumenta, para ir até o profeta. E aí eu volto na mensagem de domingo passado. Se a sua necessidade não move você, muito menos ela moverá a Deus. Se a sua necessidade não move você, muito menos ela moverá a Deus. A necessidade moveu ela 32 quilômetros em cima de uma jumenta, até encontrar o profeta no Monte Carmelo. 12 horas em cima de uma jumenta. Por quê? Porque quem precisa corre atrás. Quem precisa dá os seus pulos, como dizia a minha mãe. E ela foi até o Carmelo, e ao chegar no Carmelo, o profeta envia ali o Geazi e diz, vai tudo bem contigo, vai bem com teu marido, e ela diz, vai tudo bem. Ela não estava disposta a falar dos seus problemas com quem não podia resolvê-los. Então agora ela encontra o profeta, ela se agarra aos pés do profeta, e em momento algum ela disse que o filho morreu. Ela não se entrega, ela joga a conta do problema para cima do profeta. Eu pedi ao Senhor algum filho? Eu te disse para não me dar falsas esperanças? E Eliseu diz, vamos fazer assim. Ele vai até onde ela estava, volta com ela para Sunem. Ele entra no quarto, aquele ambiente de morte. Quando ele chega, o ambiente é mudado. Ele vai sobre o menino, ele ora sobre o menino espirra sem parar. E após o milagre, acontece um fato: o menino ressuscita. E Hebreus capítulo 11 vai dizer o seguinte: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. O texto está dizendo o seguinte: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Está falando dela. Houve mulheres que tiveram de volta pela ressurreição os seus mortos. Após o milagre, a sunamita entra para a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Eliseu orou. Eliseu ressuscitou o menino, mas quem entrou para a galeria foi a sunamita. Por quê? Porque não é sobre o pastor que ora sobre você, não é sobre o obreiro que impõe a mão sobre você, não é sobre o óleo que te ungiram, mas é sobre a sua fé. A sua fé, a sua fé tem poder de fazer as coisas mudarem. Eu fui lá na igreja, o pastor orou por mim, eu recebi um milagre. Não, esquece o pastor que orou por você. Foi a sua fé que te trouxe aqui para receber a oração, que fez a mão de Deus se mover sobre a sua vida. O poder da oração não está em quem ora, mas naquele que ouve. E quem ouve a oração é Deus. O poder está sobre Ele, toda a glória é dEle, todo louvor é dEle, é tudo a Ele, não é sobre nós. Eu poderia continuar essa mensagem, e ela até continua no capítulo 8. O menino ressuscita, a vida segue, mas o profeta dá uma palavra sobre ela. No capítulo 8, no verso 1 e no verso 2, ele diz assim para ela: olha, sai daqui, sai da terra, dessa terra, vai para uma outra terra, porque Deus enviará uma fome, serão 7 anos de fome. E a mulher então pega o menino e vai para a terra dos filisteus. Só que quando passam-se 7 anos e ela volta para casa, a casa dela não estava mais vazia. Alguém invadiu a casa dela e entrou na casa dela. E aí ela fala: vou procurar o rei, vou falar com o rei, a casa é minha, eles estão na minha casa. Eu que comprei essa terra, construí a casa, meu marido trabalhou, essa casa é minha.
Quando ela chega no palácio para conversar com o rei, para pedir uma audiência, quem estava no palácio? O Geazi, conversando com o rei. E o rei falou: Geazi, você conviveu tanto com o profeta Eliseu, me conta o que você viu. E o Geazi fala: rei, eu vi um caso, eu vi muitos casos, mas teve um que me surpreendeu. Qual? Uma mulher de Sunem, uma sunamita. Ela não tinha filhos. O profeta falou para ela: no ano que vem, nessa mesma época, você estará abraçando seu filho. E a mulher creu. E o menino nasceu. E o rei: uau, que milagre. Mas não para por aí não, rei. O menino morreu. O menino morreu. E ela foi até o encontro do profeta. E o profeta veio sobre a casa dela, deitou sobre o menino, colocou os olhos sobre os olhos, boca sobre boca, mãos sobre as mãos. E o menino espirrou 7 vezes e o menino ressuscitou. O rei: uau, que milagre tremendo. Nesse momento a mulher entra. E ele: senhora, por favor, eu não posso te atender agora, eu estou conversando com o Geazi. E o Geazi fala: rei, o quê? É ela, e aquele é o menino, rei. O rei diz: é ela? Então entre, minha senhora, o que a senhora precisa? Rei, eu estou 7 anos fora da minha casa, entraram na minha casa, tomaram a minha casa, tomaram as minhas terras. E o rei diz: vou te devolver tudo. E durante esses 7 anos, quem plantou na sua terra vai ter que devolver tudo que ganhou para você. Sabe, irmãos, a gente olha para esse texto e a gente fala assim: puxa vida, mas que coincidência, hein? A mulher chegar na mesma hora que o Geazi estava contando a história dela para o rei 7 anos depois. Coincidência? Quem crê e quem anda nos caminhos do Senhor e quem tem fé, não tem coincidência na vida desse tipo de gente. Tem Jesuscidência. Deus preparando tudo na hora certa. Você vai chegar na hora certa, no lugar certo. Deus vai preparar tudo para você. Agora, quem vive debaixo da presença de Deus, ele transforma problemas, situações difíceis em milagres. E as suas histórias serão contadas nos palácios. Os seus testemunhos serão contados nos palácios. Você pode ter certeza que alguém está contando o que Deus fez na sua vida para alguém em um determinado lugar, e Deus está fazendo por aquilo que Ele fez na sua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse